Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar de um cara bastante conhecido de vocês, que eu dei o título inclusive desse vídeo para o homem que não queria ser Papa. Gente, eu vou falar de Bento XVI. Bom, pessoal, eu recebi um livro, ganhei um livro aqui, um livro bastante especial para mim, porque é um livro que um grande amigo meu me emprestou e falou assim: Ailton, você sabe quem realmente era o Papa, ou é o Papa, que está vivo ainda, só que não é mais Papa? Bento XVI, mais conhecido aí como Joseph Ratzinger. Esse livro aqui é de um autor chamado Andreas English. Esse Andreas English, quando o Ratzinger ainda era cardeal, responsável pela congregação pela doutrina da fé, ou seja, aquilo que restou da Inquisição, Então, ele foi responsável por uma área bastante complicada da Igreja Católica e, com a morte de João Paulo II, que foi uma estrela, O João Paulo II foi o Papa Estrela. João Paulo II foi o responsável por modificações, mudanças muito importantes que ocorreram no mundo. João Paulo II, comparado com Bento XVI, era um monstro sagrado, Foi responsável aí por livrar o mundo do comunismo, de livrar o mundo aí de uma série de ditaduras, de ajudar a libertar a sua terra, que era a Polônia. Então o mundo acostumado com aquele superstar, com aquele Papa que realmente era um Papa que tinha alcance das pessoas, tinha o alcance da mídia, e aí resolvem eleger quem? Um professor, um catedrático, um estudioso, chamado aqui no Brasil bem justamente de CDF. Bento XVI era um estudioso, ele era um catedrático, ele era um homem dos livros e foi guindado a uma posição tendo como sombra, as pessoas tinham como um exemplo João Paulo II, que foi realmente o popstar. Bento XVI era exatamente o oposto de João Paulo II. No início já do papado dele, já aconteceram diversas coisas que realmente decepcionaram um pouco os católicos, decepcionou a mídia mundial. Por quê? Porque ele era um estudioso, ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa que vivia aí entre paredes, Não era uma pessoa acostumada com a mídia, cometeu diversos e diversos erros, que culminou com a sua renúncia, porque ele descobriu, aliás, ele já sabia, que ele não tinha nenhuma vocação para ser Papa. Ele é um homem extraordinário. Bento XVI é um sujeito de uma inteligência muito grande, é um camarada realmente digno de respeito, E conforme conta aqui Andreas English é um repórter vaticanista, especializado em Vaticano, que se tornou inimigo do Joseph Ratzinger quando ele era ainda o tutor da Congregação para a Doutrina da Fé. Quando Joseph Ratzinger se transformou em Bento XVI, esse repórter ele achou que a vida dele estaria acabada, porque jamais o Papa iria falar com um repórter que era inimigo dele, e ele era repórter, ele precisava sobreviver, ele precisava ganhar dinheiro dele e precisava ter a amizade com Bento XVI. O que acontece? Bento XVI o perdoa.
Então ele conta aqui nesse livro como foi o início do papado de Bento XVI, as derrapadas feias que o Bento XVI deu, inclusive escolheu uma equipe, escolheu um staff, né, sofrível, gente incompetente. Ele deu uma série de mancadas, né? Uma mancada assim que eu me lembro, tem várias aqui, mas uma mancada que eu me lembro, ele era um papa alemão, foi visitar Auschwitz, fez um discurso desastroso, né? No discurso dele, ele dizia o seguinte, que a Alemanha, os alemães, foram vítimas de uma quadrilha, né? Ele dizia que o povo alemão não era responsável pelo que houve em Auschwitz. Na realidade, era, né? O próprio João Paulo II, no discurso dele, falou, olha, esse grupo transformou em ódio e esse ódio foi se disseminando pelo povo. A gente tem que ser justo em certas coisas. Essa foi uma das mancadas, né? E o fato dele ter servido na juventude hitlerista na época da Segunda Guerra Mundial não quer dizer que ele tinha qualquer pendor nazista. Porque naquela época, todos os jovens da Alemanha eram da juventude hitlerista. Se eles não fossem da juventude hitlerista, eles eram deixados de lado. E a gente sabe que o adolescente tem necessidade de reconhecimento, tem necessidade de ser reconhecido no seu grupo. Então ele sim fez parte da juventude hitlerista porque todo mundo fazia. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Se há uma moda, todo mundo vai seguir a moda. Não interessa quem é que fez a moda, né? Então foi o caso de Bento XVI. Ele não era nazista, mas ele foi envolvido em todas as circunstâncias que o levaram para a juventude hitlerista, que depois ele foi aí convocado para lutar na guerra. Ele serviu como guarnição de uma bateria de canhões antiaéreos, se eu não me engano. Nós temos que olhar as coisas por diversos olhares. A gente não pode olhar a história com o olhar de hoje. A gente não pode olhar, por exemplo, a Idade Média, que foi uma época em que havia muita antropofagia, porque as pessoas passavam fome, as pessoas comiam o que apareciam pela frente ou morriam. As pessoas falam, nossa, que horror! Vai viver na Idade Média para ver se você também não comia. Então tem muita coisa que a gente não pode julgar. E Bento XVI, ou Joseph Ratzinger, é uma pessoa que a gente não pode julgar. E Andreas English, nesse livro, ele faz uma análise da personalidade de Bento XVI, de Joseph Ratzinger, uma análise muito fria com prós e contras, né, falando do homem Ratzinger. Quem era aquele alemão, aquele papa alemão, aquele cara CDF, aquele cara estudioso que pelas circunstâncias o levou a ser o líder da igreja, que ele não tinha a mínima vocação para ser, né, nem para escolher uma equipe decente. Ele escolheu em todas as viagens que ele fez, a Jornada pela Juventude, por exemplo, que foi feita na Alemanha, a equipe deu uma série de mancadas. Ele não era aquele papa que quando saía, né, para o povo, não fazia igual João Paulo II fazia. João Paulo II ia até o povo, cumprimentava o povo, se misturava ao povo. Bento XVI tinha medo do povo. Ele não gostava de exposição. Há uma passagem na Jornada pela Juventude na Alemanha em que ele sai do carro, todo o povo esperando que ele fosse até o povo e cumprimentasse as pessoas. Ele seguiu direto até a igreja, fez as orações dele e voltou. E a equipe dele falou, olha, você devia ter cumprimentado as pessoas. Ele foi, voltou, mas aí já não era mais a mesma coisa. Ele acabou sendo vaiado. Então era uma pessoa que não tinha condições realmente de ser papa. Ele era um recluso. Tá? E eu até identifico muito com Bento XVI, porque também eu sou um cara meio recluso, não gosto de ficar junto a multidões, a muitas pessoas. E ele foi jogado nisso da mesma forma que ele foi jogado para ser membro da juventude hitlerista. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro
De vez em quando eu vou fazer aqui alguns vídeos de resenha de livros que eu acho bastante interessante. Leiam esse livro, leiam porque, na minha opinião, Bento XVI foi o último Papa realmente digno de algum crédito e de alguma admiração. Porque está vindo uma nova safra de papas aí que a gente tem que tomar muito e muito cuidado. Entendam quem foi Bento XVI, entendam a sua obra, entendam que Bento XVI foi uma figura admirável, não fosse alguns percalços dentro aí da sua própria gestão ou mesmo da sua equipe. Um homem digno de admiração, um ser extremamente inteligente e capaz de fazer coisas que nenhum outro faria, ou capaz de fazer coisas e não sentir necessidade de mostrar para as outras pessoas. Bento XVI foi um personagem que nos ensina que nem todos podem fazer tudo, mas que cada um tem a sua própria personalidade, e dessa personalidade nós podemos tirar bom ou mau proveito dela. Este foi Bento XVI no livro O Homem que Não Queria Ser Papa, de Andreas English. Ok, pessoal? Então, volta e meia eu vou fazer alguns vídeos de resumo, né, de resenha de alguns livros que eu leio. Esse livro aqui do Bento XVI tem 953 páginas, quer dizer, num vídeo de curto período não daria para a gente explorar quem realmente foi Bento XVI. Mas eu recomendo que vocês leiam o livro, ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Novamente, eu falo para vocês, tem um botão aqui embaixo do vídeo chamado Seja Membro. Cliquem nesse botão no grau de companheiro, que custa R$ 7,99 por mês, e vocês vão conseguir ver todos os meus cursos. Estou começando com Cabala, vou para Tarô, vou para Radiestesia, ou seja, vocês vão ter condições de ver todos os meus cursos, onde eu vou colocar aulas de 15 minutos por semana, e é claro, essas aulas são cumulativas. Por exemplo, eu tenho lá já, nessa área de membros do canal, 15 aulas já postadas. Vocês vão olhar aquelas 15 aulas e vão depois, a cada semana, ver mais 15 minutos de aula de todos os meus cursos. Seja membro do canal, porque o YouTube está realmente desmonetizando os meus vídeos, porque a gente sabe que não interessa para ele, ok? Então é importante que vocês aí ajudem o canal e ao mesmo tempo vocês vão ter aí a contrapartida de ter os cursos, e eu agradeço a essas pessoas que estão aqui do lado, que já são membros do Clube de Canais, o meu muito obrigado a vocês, ok? Vida longa e próspera, Ailton Alt.